Eu que agradeço, Keila, né, a oportunidade. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Né? Eu sou a Larissa Simões, né, como a Keila já citou. Eu sou coordenadora da Biblioteca Municipal Maria da Paz Gonçalves, aqui de Santa Bárbara de Goiás. A biblioteca foi inaugurada em 2010, agosto de 2010. E desde então a gente se mantém em funcionamento. Né? A gente funciona de segunda a sexta, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. E no mês de julho a gente fecha para as férias dos funcionários e durante o recesso administrativo no mês de dezembro. Né? Então, o nome da biblioteca, né, Maria da Paz Gonçalves, é por conta em homenagem a uma professora, né, do município, pelo valor, né, dela como professora, pela contribuição dela, né, na área da educação aqui no nosso município. O acervo da biblioteca, né, como é que ele foi recebido. Então, é o seguinte, a biblioteca é daquele programa Livro Aberto, né, do governo federal, se não me engano, acho que foi em 2008, né, que nós tivemos esse programa, e que é a parte de instalação de bibliotecas públicas. Então, o acervo da biblioteca se deu através dessa doação, né, desses kits, dessa ação de comodato, se não me engano, né. A grande maioria desse acervo foi assim, né. A gente possui hoje, né, mais de 5.000 itens, dentre eles nós temos enciclopédias, livros, revistas e gibis, alguns DVDs e audiolivros também, né? E alguns jogos de tabuleiro a gente possui aqui. Bom, então, como é que foi atualizado esse acervo? A atualização do nosso acervo se dá por doações. A grande maioria é feita por doações. Né? A gente recebe doações, então é assim que é atualizado o nosso acervo. O acervo que a gente possui, ele é muito bem estruturado. Né? Esse kit que a gente recebeu são livros muito bons, né, de literatura brasileira, literatura mundial, e de várias áreas também, né, psicologia, filosofia, medicina, artes, história, geografia e etc. Né? O nosso público maior é de crianças e jovens, né? Mas eventualmente a gente recebe algum adulto aqui na biblioteca também, né? Então, o que a gente disponibiliza aqui na biblioteca, né? E o que é permitido aqui? As pessoas podem pegar livros aqui na biblioteca. Para isso elas têm que fazer um cadastro simples, né? Apresentando os documentos pessoais e comprovante de endereço. Então, elas podem utilizar o espaço da biblioteca para poder ler e estudar, né? Pode ser individualmente ou pode ser em grupo também. E se a pessoa precisar fazer uma pesquisa na internet, a gente funciona junto com o telecentro comunitário aqui da cidade. Então, a pessoa também, né, fazendo o cadastro, pode utilizar os computadores do telecentro. Né? Agora, o melhor de tudo é que é público, né? É gratuito, as pessoas não pagam nada para utilizar, né? E é aberto a toda a população, a gente não tem restrição, né, quanto a isso. Deixa eu ver aqui. Com relação aos projetos futuros, né? Aliás, eu pulei um item, só um minuto. Com relação às ações comunitárias. Bom, as principais interações com o público que a gente desenvolveu ao longo desses anos aconteceram com o nosso público maior, né? Com as crianças e com os jovens, como eu já falei. Então, com as crianças, o que acontecia? A gente tinha a exibição quinzenal de filmes, alternando com a semana de jogos de tabuleiro, né? Geralmente acontecia nas sextas-feiras, né? E com os jovens, do programa Jovem Aprendiz, principalmente. Nós também tínhamos oficinas de artesanato variadas, dinâmicas de leitura, exibição de filmes
Também rodas de conversa sobre temas atuais, atividades com música, né, incluindo análise das letras e cantando as melodias, acompanhadas ou não de violão, e atividade também utilizando os computadores do telecentro. Então, essas foram as principais ações que a gente conseguiu desenvolver, né, ao longo desses anos. Com relação aos projetos futuros, nós pretendemos retomar, né, já que com essa situação de pandemia, claro, né, a gente precisou ficar fechado um período e está funcionando agora, mas parcialmente, e a gente tem que tomar todos os cuidados, então ainda não está totalmente aberto ao público, né, as pessoas não podem frequentar, ficar aqui, né, porque até o local é mais fechado, então ainda isso não pode acontecer. Então a gente pretende retomar aos poucos essas ações que a gente já desenvolvia, e também a gente tem o desejo de desenvolver novos projetos, né? Principalmente com ênfase assim, no incentivo à leitura, né? Como rodas de leituras e saraus, por exemplo. Então, essa é a nossa intenção. Agora, de que maneira, né, o projeto Madalena Caramuru colabora para o trabalho realizado pela biblioteca? Bom, o projeto, ele chegou em um momento de muita incerteza, né, logo no início da pandemia. Então, não só por ser aquele momento de incerteza, mas também por se tratar de um ano eleitoral, né, a gente não saberia qual seria o resultado da eleição, não saberia quem seriam os candidatos, e a gente vivia essa incerteza também naquele momento de saber, né, se o futuro gestor se interessaria por manter a biblioteca, né, funcionando e tudo mais. Então, o projeto chegou nesse momento, né, nesse momento de pandemia e nesse momento de eleição municipal, né. Então, ele trouxe muitas informações, ele compartilhou informações, novas informações, né, e ajudou também com as informações que a gente tinha, mas que ainda estavam obscurecidas, digamos assim, né. Então, trouxe clareza para essas informações. E fez também com que a gente repensasse, né, na condução da gerência administrativa da biblioteca, né, e no trato com as pessoas que frequentam o local. Então, houve essa reflexão, que eu considero muito importante, né, o que funcionou até o momento, o que deu certo, o que foi bom, o que precisa mudar, né, o que não está correto, que a gente precisa realmente, né, mudar totalmente, enfim. E eu acho que um item muito importante, né, que o projeto proporcionou, né, para a gente, foi a possibilidade da formação da rede, né, Madalena Caramuru. Então, através dessa rede, né, nós podemos trocar experiências, podemos nos ajudar, né, utilizar ferramentas de comunicação mais eficientes, né, fortalecer o vínculo entre as bibliotecas para que o poder público seja cobrado no sentido de desenvolver o papel que cabe ao poder público, né. Então, o projeto veio dar voz às bibliotecas públicas, né. Essa é a nossa opinião. Então, que visão você tem da biblioteca após a pandemia, né? O que poderia mudar para melhor? Bom, obviamente que a pandemia, ela mexeu com as estruturas mundiais, né? Em todos os âmbitos. E para nós não foi diferente, né? O público se foi de vez, né? Todo mundo teve que ficar em casa, então não tinha como a gente ter mais esse contato, né? E de agora em diante, a gente espera que a situação com a Covid possa aos poucos melhorar, né? E enquanto isso, a gente vai tentando se adaptar à nova realidade, né? Então, a gente está tentando melhorar o aparato
das tecnologias, né, dos elementos tecnológicos disponíveis, né, já que os encontros agora são todos realizados de maneira virtual, né, a comunicação nas redes sociais a gente está buscando melhorar também, que a gente acredita que seja uma ferramenta muito boa, né, para a gente tentar se manter, né, e para melhorar também, né, a comunicação com os nossos leitores e com os frequentadores daqui da biblioteca. Vamos ver aqui. Isso, Laísa. Então, é isso, Keila. Você tocou num ponto importante, que é uma outra pergunta que eu quero que você comente um pouco, se for possível, que é justamente isso. Nós estamos vivendo um momento atípico e acabou que as tecnologias, né, se sobressaíram, muitas pessoas que tinham receio das tecnologias acabou tendo que desenvolver, né, habilidades técnicas, né, para que pudessem estreitar os laços no momento de distanciamento social, né? E você acredita que a partir dessas experiências, e que eu acredito que muitas são positivas, eu não sei se você também pensa assim, você acredita que a partir de agora há possibilidade da biblioteca desenvolver serviços, produtos desta natureza, utilizando essas tecnologias para promover serviços para esses usuários, leitores? Acredito sim, Keila, né? Eu sou, assim, o exemplo vivo disso. Eu não tinha tanto contato, assim, apesar de trabalhar, né, aqui na biblioteca e no telecentro, não tinha tanta intimidade, né, com o mundo virtual. E o projeto ajudou a abrir a visão, né, abrir a mente para essa questão. Então, eu acredito sim que vai facilitar, porque ou a gente percebe que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar essa questão e utiliza as ferramentas que a gente tem, ou então a gente vai estagnar mais ainda, né? Então, eu acredito que é de extrema importância e que vai ajudar, sim, de agora para frente. A partir do projeto que você já falou, que te auxiliou muito, né? E você acabou confirmando agora também a quebra de paradigmas, né? Dessa construção que você tinha do mundo tecnológico, né? E essa sua habilidade, você percebe que pode auxiliar você a ajudar outras pessoas com a tecnologia na formação mesmo de competências? Consigo perceber, Keila, um pouco mais agora, né, assim, diante de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que aproxima, sim, nesse momento que a gente está vivendo e que as pessoas, todos nós, né, estamos muito incertos de tudo. Então, e está todo mundo até, digamos assim, desenvolvendo mais problemas, né, assim, em termos de ansiedade e tudo mais, por conta dessa situação. Então, eu acho que a tecnologia ajuda sim, e ela vai ajudar sim, né, a nos aproximar e nos manter, né. Eu respondi essa pergunta? Respondi. Aí, outra, mais ainda dentro da tecnologia, você conseguiu perceber que a biblioteca é muito mais do que livro? Com certeza. Com certeza, me fez repensar muita coisa, né? Como eu já havia dito para vocês, eu sou muito administrativa, porque é a minha função aqui, né? Eu sou assistente administrativa da biblioteca, e eu tinha muitos questionamentos quanto a essas ações que a gente poderia desenvolver, né? Como é que poderia acontecer? E esses encontros foram me mostrando que, às vezes, são ações simples e que a gente pode ir além, né, desse material, que a gente pode receber pessoas para desenvolver outros tipos de ação, que envolvam, sim, os livros também, mas que não é só, né, os livros, que existem outras maneiras da gente agregar, né. É possível você citar pelo menos um exemplo? Se não lembrar, não tem problema. Mas, assim, um tipo de ação que não envolva somente o livro,
que você acha que pode ser desenvolvido? Ah, bom, ação com música, por exemplo. Né? A gente pode, sim, desenvolver encontros, debates, né, sobre temas que não precisam necessariamente utilizar um livro. A gente pode trazer um tema, por exemplo, as pessoas procuram muito a biblioteca, no meu caso aqui acontece isso, para conversar, né, conversar sobre temas atuais. Então, assim, eu acho que poderia ser uma ação que a gente poderia desenvolver que não é necessário o livro, né? Eu posso utilizar um livro para poder chegar num tema, mas não é tão necessário, né? Com música também, eu acho muito importante, as pessoas gostam muito, né? Como eu já trabalhei um pouquinho, assim, com essas ações com música, eu percebi que sim, que tem uma aceitação muito boa, né? É o que eu estou lembrando, assim, no momento. Ótimo, bacana, muito bom. E aí, assim, já terminando, né, queria saber se você quer deixar alguma palavra de agradecimento, só para encerrar mesmo. Eu quero agradecer, sim, né, por tudo, pelos encontros, pela paciência de vocês, de ter paciência com a gente, porque é tudo muito muito novo, né? E a gente tem que se adaptar, e isso não está funcionando, aquilo não está funcionando, arruma sua câmera, arruma isso, né? E vamos lá. Então, eu só tenho a agradecer, né? Foi num momento muito complicado, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Né? Esse momento de incerteza, se a gente não tentar ficar junto, né? E não tentar seguir em frente, porque a gente precisa seguir em frente, né, Keila? Então, se a gente não tentar fazer isso, aí a coisa desanda. Então, só tem a agradecer. Muito bom. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Só um minutinho. Tá bom.